No princípio não havia nada além de um vazio infinito. O mundo era apenas uma tempestade sombria que se estendia sem começo nem fim, repleta de silêncio e escuridão, até que a deusa, com sua luz, iluminou aquele caos e deu forma ao primeiro continente, fazendo surgir a vida. Deste ato nasceram 9 raças distintas: os grandiosos Deagonutos, os belos e sábios elfos, o orgulhoso Onifolk, os firmes e resistentes anões, o enigmático Demonkin, os misteriosos elfos negros, os ágeis centauros, o povo fera marcado por sua força e, por fim, os humanos, a quem pertence o jovem que protagoniza esta história. A narrativa do anime começa acompanhando este humano, Luz, enquanto ele se despede de sua família. Nos pensamentos do garoto, havia apenas a certeza de que precisava se tornar aventureiro para conseguir uma vida melhor para aqueles que amava. Ele acreditava que deixar sua casa cedo seria um sacrifício necessário. Sua mãe o olhava em silêncio, o pai tentava disfarçar a preocupação, e Luz pensava consigo mesmo que precisava ser forte. Se eu desistir agora, nunca vou conseguir mudar nada, repetia dentro de si, enquanto dava os primeiros passos para longe do lar. Logo que chegou à cidade, porém, enfrentou a dureza do preconceito. Um homem fera se colocou em seu caminho, o encarou com desdém e, sem qualquer piedade, o escorraçou do local. O garoto pediu desculpas, mas isso não foi suficiente. Em vez de compreensão, recebeu apenas insultos e foi humilhado diante de todos. Dentro de sua mente, Luz se perguntava por que os humanos eram sempre tratados como inferiores. Ainda assim, engoliu as lágrimas e seguiu adiante. Pouco depois, ele entrou na guilda de aventureiros. Lá, encontrou-se com a balconista, que o recebeu com um olhar profissional. O garoto, com a voz firme, apresentou-se dizendo que se chamava Luz. A mulher, curiosa, perguntou se era sua primeira vez tentando se registrar. Ele confirmou com um aceno e imediatamente foi classificado como Rank F. Quando a atendente quis saber qual era a classe de Luz, ele respondeu que era Gacha ilimitado. A expressão dela mostrava confusão, pois não compreendia o que aquilo significava. Pediu que o garoto explicasse melhor. Então Luz, tentando mostrar seu poder, invocou diferentes coisas diante dela, mas tudo saía errado. Os objetos apareciam quebrados, os utensílios não funcionavam, até as frutas que surgiam em suas mãos estavam apodrecidas. A balconista observou em silêncio, até concluir que aquelas habilidades pareciam inúteis. No entanto, entregou o cartão de aventureiro e disse que o Rank F seria a melhor forma para que ele acumulasse experiência sem se expor ao ridículo constantemente. Luz, ainda determinado, pediu logo algum trabalho. Ela o orientou a procurar no quarto ao lado, onde estavam os painéis de missões para iniciantes. Quando ele se aproximou para ler, a atendente percebeu sua dificuldade e perguntou se tinha algum problema. A verdade era que, naquele mundo, a taxa de ensino entre humanos era muito baixa e muitos deles sequer sabiam ler. Ela então pegou um dos papéis e explicou as missões: coleta de lenha, transporte de terra, corte de grama. Mesmo sendo trabalhos duros, Luz aceitou, pois não tinha opções melhores. Depois de um longo dia cumprindo as missões simples, Luz voltou para a cidade exausto. As mãos estavam cheias de arranhões, os músculos doloridos e a roupa coberta de sujeira. Ao receber o pagamento, percebeu que a quantia era pequena demais. Pensou consigo mesmo que aquele dinheiro mal serviria para pagar uma hospedagem modesta e não sobraria nada para a comida. Mesmo assim, decidiu que precisava resistir. Se eu parar agora, nunca vou conseguir dar um futuro melhor para minha família, refletia em silêncio. Enquanto caminhava pelas ruas com as moedas apertadas na mão, um homem fera o interceptou. O sujeito o observou de cima a baixo, notando que era apenas um iniciante sem experiência. Com um sorriso de desprezo, disse que Luz havia sujado suas roupas e teria que pagar pela lavagem. Antes que o garoto conseguisse se defender, o homem tomou todo o dinheiro que ele havia conseguido no dia. O garoto pediu que não fizesse isso, mas sua voz fraca não foi ouvida. O homem fera apenas riu, comentando que usaria aquelas moedas para beber com os companheiros. Depois, o deixou caído no chão, sem qualquer piedade. Quando Luz acreditava que não poderia se sentir mais sozinho, uma presença inesperada surgiu. Uma elfa apareceu diante dele e estendeu a mão. O garoto, assustado, recuou um pouco, mas a jovem sorriu de maneira calma. Ela disse que não faria mal algum a ele e pediu que não tivesse medo. Então, inclinando-se, abraçou-o com delicadeza.
As pessoas que passavam ao redor reagiram de imediato, cochichando e demonstrando repulsa. Muitos achavam repugnante ver uma elfa demonstrando afeto por um humano. Luz, confuso e inseguro, pensou consigo mesmo se tudo aquilo não passava de um sonho. Porém, a elfa respondeu com firmeza que era real. Ela revelou que pertencia à Concord of Tribes, uma organização criada para unir representantes das 9 raças formadas pela deusa. Aos poucos, os companheiros dela foram se apresentando. Havia Garou, o imponente lobo, Sasha, a própria elfa que o ajudara, Drago, o poderoso Dragonuto, Diblo, o guerreiro Oni, Naano, o pequeno mas resistente anão, Sione, a enigmática elfa negra, e Santos, o centauro de olhar firme. Sasha explicou que o grupo precisava de um humano para completar sua formação. A proposta era clara. Queriam lutar contra a discriminação racial e construir um mundo mais justo, onde todas as raças pudessem viver em harmonia. Estendendo novamente a mão, a elfa pediu que Luz se juntasse a eles. O garoto hesitou por um instante, mas decidiu aceitar. Talvez esta seja a oportunidade que eu esperava para provar meu valor, pensava. Na primeira dungeon em que entraram juntos, Sasha tomou a dianteira. Ela atacou a besta que se aproximava, abrindo espaço para que Luz também participasse do combate. No final, a criatura foi derrotada, mas a elfa não deixou de advertir o garoto. Disse com seriedade que ele não deveria se afastar, pois estavam no abismo, a masmorra mais perigosa do mundo. Lembrou que qualquer descuido ali poderia resultar em morte imediata. Não demorou para que os outros membros do grupo se reunissem. Alguns notaram como Sasha demonstrava preocupação constante por Luz, mas a elfa pediu que parassem com as provocações. Afirmou que não queria que a reputação da equipe fosse manchada pela perda de um companheiro. O homem largato então comentou em tom mais leve que Luz deveria manter a calma, lembrando que ainda estavam apenas no início da jornada. Acrescentou que gostava bastante do chá que o garoto preparava e incentivou todos a prosseguirem, pois o caminho à frente ainda seria longo e árduo. Enquanto avançavam mais fundo no abismo, a atmosfera ficou ainda mais pesada. Luz, apesar de exausto, tentava acompanhar o grupo. De repente, o homem-fera se aproximou dele, seu olhar carregado de desprezo. Com voz firme e fria, disse que não precisava mais da presença do garoto no grupo. Luz, confuso, não conseguia entender o que estava acontecendo. Olhava para cada um dos membros, tentando encontrar alguma razão, alguma justificativa para aquela atitude. Todos os companheiros ao redor mostravam expressões duras, impassíveis, e Luz sentiu um frio percorrer sua espinha. O Homem-Fera declarou que Luz não passava de um inútil para todos ali. Aos poucos, cada membro começou a criticá-lo com palavras cortantes. O garoto entrou em choque. Em sua mente, tentava lembrar de algum erro que tivesse cometido, mas não havia nada. Não entendia por que estava sendo traído justamente por aqueles que pareciam confiar nele. A elfa, Sasha, que até então demonstrava carinho e afeto, revelou que tudo havia sido uma farsa. Explicou que eles apenas o enganaram para observarem seu desempenho dentro do abismo, mas que suas habilidades eram apenas uma piada de mau gosto. Todos concordaram que Luz não poderia ser um maestro com o poder que possuía. Alguns até comentaram que a cúpula da guilda deveria ter tomado a decisão de afastá-lo mais cedo. Um deles disse que seria melhor eliminar Luz imediatamente, para que os outros aventureiros não presenciassem a cena. O garoto sentiu o golpe de realidade quando uma delas feriu seu rosto. Percebeu que não era brincadeira e tentou fugir desesperadamente. No entanto, Sasha disparou uma flecha, impedindo sua fuga, e Luz caiu no chão, atordoado. Todos os presentes revelaram que eram pagos para caçar humanos e que apreciavam ouvir os gritos de sofrimento das vítimas. Logo em seguida, o Homem-Fera chutou Luz, ordenando que reagisse. Ele disse que não suportava pessoas fracas e queria vê-lo agonizar ainda mais. O líder do grupo, por fim, pediu que parassem e terminassem logo o que haviam começado. Já haviam combinado que a versão oficial seria de que Luz morrera durante um ataque surpresa de monstros. O Homem-Fera entendeu a ordem, mas ao observar a determinação do garoto, percebeu que ele ainda queria viver. Sorriu com malícia, agradecendo pelo breve entretenimento que Luz proporcionava, observando cada esforço e cada movimento do jovem em sua mente. Enquanto isso, Luz não conseguia compreender a situação. Por que estava sendo tratado daquele jeito? Como poderia alguém que havia confiado nele e parecia tão amigável agora querer destruí-lo? Cada pensamento ecoava com dor, confusão e raiva. No fundo,
Ele sabia apenas de uma coisa: precisava sobreviver a qualquer custo. Quando o círculo mágico surgiu ao redor dele, um dos membros do grupo ordenou que terminassem com Luz rapidamente. Ele se preparou para receber o golpe final, mas, para surpresa de todos, desapareceu. Luz havia ativado uma armadilha de teletransporte, salvando-se por pouco. Mesmo em outro lugar, não havia tempo para descanso. Estava ferido, dolorido, e se qualquer monstro surgisse, seria eliminado imediatamente. Ele começou a chorar, sentindo a injustiça e a traição. Desde o início, havia sido enganado, tratado como lixo e usado como objeto descartável. Porém, no fundo de sua mente, uma chama de vingança começava a crescer. Não morreria naquele lugar sem lutar. Não permitiria que aqueles que o traíram saíssem impunes. Mas antes que pudesse se preparar completamente, um monstro gigantesco surgiu atrás dele. Sua força era inimaginável, alcançando o nível 1000. Apenas nas histórias populares, as pessoas ouviam falar de criaturas tão poderosas. Luz entrou em estado de choque, percebendo que havia sido levado para a parte mais profunda do abismo. O monstro avançava lentamente, mas de maneira inevitável, pronto para acabar com ele. Em sua mente, havia apenas um pensamento: ele não podia morrer. Todo o seu presente, sua classe, era tudo o que possuía para sobreviver. Se falhasse, jamais veria sua família novamente. Se falhasse, não teria chance de se vingar daqueles que o enganaram e o trataram como lixo. Cada músculo de seu corpo se tensionou, cada gota de força foi canalizada para resistir e enfrentar aquela ameaça que parecia impossível de vencer. Luz sabia que não podia desistir, não podia falhar. Sua vida, seu futuro e sua vingança dependiam apenas de sua determinação e de seu poder, mesmo que ainda fosse subestimado por todos ao seu redor. Luz começou a entoar um encantamento baixinho, sentindo algo estranho no ar. Logo, vozes distantes pareciam sussurrar ao seu redor, e então, diante de seus olhos, surgiu uma garota. Com um único golpe, ela eliminou todas as bestas que o cercavam e aproveitou para limpar a sujeira e ferimentos que cobriam o corpo de Luz. Em seguida, voltou-se para ele, curando todas as feridas de forma eficiente e delicada. Ela pediu desculpas pelo que havia acontecido. Não suportava ver o rosto de Luz marcado por feridas profundas e dolorosas. Por isso tomou a iniciativa de cuidar dele imediatamente, sem esperar nada em troca. Quando Luz percebeu, suas feridas haviam desaparecido por completo. Ele sentiu o alívio e a gratidão crescer em seu peito. A garota, com um olhar respeitoso, chamou-o de mestre. Perguntou com voz tímida mas firme se podia ter a honra de ouvir o seu nome. Ele respondeu com clareza: Luz. Ao ouvir aquilo, a garota ficou corada, guardando o nome dele no fundo do coração. Segundo seu código de honra como empregada, ela tinha um dever absoluto com seu mestre. Prometeu que viveria a serviço dele, comprometida com sua lealdade até o último suspiro. Ela se apresentou como Mei, uma donzela de nível 9999, uma carta super ultra rara que havia surgido do gacha ilimitado de Luz. Com grande determinação, Mei prometeu permanecer ligada a ele mesmo após a morte, para que pudessem viver juntos pelo resto de suas vidas. Luz, surpreso, disse que isso era impossível. Sua habilidade, o gacha ilimitado, parecia inútil. Não havia explicação para alguém tão extraordinário quanto Mei ter surgido de algo considerado tão fraco. Mesmo assim, Mei pediu que Luz a chamasse pelo nome. Ele hesitou, ainda envergonhado, mas acabou atendendo. A garota ficou radiante de felicidade. Em seguida, fez outro pedido. Queria permissão para usar a habilidade de avaliação de Luz, para examinar detalhadamente seu gacha ilimitado. Ela queria ter certeza absoluta de seu potencial. Ao analisar o poder do garoto, Mei percebeu que Luz era muito mais incrível do que aparentava. Todas as suas habilidades estavam ocultas sob camadas de sigilo, tornando impossível para qualquer pessoa fora de seu nível perceber os detalhes. Ela explicou que o gacha de Luz não era inútil de forma alguma. Seu dom podia ser rolado infinitas vezes, e as cartas produzidas variavam em raridade conforme a densidade de mana ao redor. As raridades mais altas eram Extra, Super Ultra Raro e SSS Raro. Abaixo vinham as cartas mais comuns: SS Raro, S Raro, Raro, Normal e Erro. Mei detalhou que a mana fluía por todo o mundo, mas sua densidade era baixa na superfície, tornando cartas super ultra raras como ela praticamente impossíveis de surgir ali. Porém, nas profundezas das masmorras, onde a mana era mais densa,
Luz tinha muito mais chances de conseguir cartas poderosas. Ela elogiou a coragem do garoto, destacando que ele havia viajado sozinho até o fundo da masmorra para explorar todo o potencial do gacha ilimitado e colocar seu cartão sobre ele. Encontrar qualquer monstro poderia ter sido fatal, considerando suas habilidades atuais, mas Mei garantiu que não haveria motivo para medo. Ela estaria ao lado dele o tempo todo. Luz, no entanto, respondeu com firmeza que ela estava enganada. Jamais conseguiria enfrentar o abismo sozinho. Ele lembrava de como havia sido traído por aqueles que chamavam seu dom de horrível, golpeado e atingido por flechas por pessoas que antes pareciam amigos. Tudo o que queria era sustentar sua família, e a dor da traição havia sido insuportável. Aqueles que eram gentis de repente se tornaram cruéis assassinos. Luz, com raiva e determinação, decidiu que todos aqueles que o enganaram e o machucaram deveriam pagar. Mei segurou o braço do garoto. Disse que, como empregada, jamais poderia compreender completamente a profundidade do sofrimento que ele havia passado, mas com o poder que possuía agora, poderia facilmente acabar com todos os traidores se Luz desse a ordem. Luz, com calma, pediu que ela esperasse um pouco. Ele havia confiado demais naquelas pessoas, quase morrendo depois de ser espancado e enviado para aquele lugar. Embora fosse apenas um humano fraco, queria que a vingança fosse feita por suas próprias mãos, fazendo todos sofrerem como ele sofreu. Mei prometeu que, se esse era o desejo do garoto, ajudaria-o a realizar sua vingança pessoal. Acreditava no potencial dele e sabia que Luz, com seu gacha ilimitado, poderia de fato derrotar todos com extrema facilidade. Com isso, mais uma vez, Luz rolou o gacha infinito dentro do abismo, estabelecendo o caminho para construir seu próprio reino e abrir a estrada para sua vingança. E assim, termina o primeiro episódio. Se você gostou, comenta vingança e fique atento para o próximo episódio, que será lançado no próximo sábado. Nos é levado para 3 anos depois, quando o garoto conseguiu erguer um castelo inteiro dentro da masmorra. Todos ficaram em choque e muito felizes, pois receberam o agradecimento de Luz. As garotas gostavam profundamente dele e o louvavam todos os dias. Algumas eram tão obcecadas por Luz que até imaginavam sentir o cheiro de seus pés. Sua serva desejava silenciar todas elas, por serem barulhentas demais. Luz, por sua vez, estava tranquilo. Ele sabia que elas estavam simplesmente apaixonadas, e aquilo não era grande coisa. Desejava apenas que a serva permanecesse calma. Ao sair da masmorra, todos agradeceram muito a Luz, já que ele era considerado quase um herói nacional. Ele administrava boa parte da cidade, e a população aumentou bastante nos últimos 3 anos, o que indicava que talvez fosse necessário revisar todo o sistema. Luz queria saber o que os outros membros do quarteto estavam fazendo. A garota respondeu que cada um estava em suas próprias missões. Aoyuki estava explorando o perímetro superior do abismo e elaborando mapas. As florestas ao redor estavam infestadas de monstros, mas isso não era problema para uma domadora de gênios como Aoyuki. Luz quis saber se Ellie estava progredindo. A garota explicou que ela trabalhava duro no desenvolvimento de novas magias, seguindo seu grande plano. Por último, Luz perguntou sobre Nazuna, e a garota disse que ela patrulhava os jardins do castelo como sempre. Ela era especialista em combate corpo a corpo, mas fora isso se distraía com facilidade. A cena cortou para Luz dentro de seu castelo. Na porta estava Jack. A garota ficou irritada, pois o homem sempre era rude quando conversava com Luz. O garoto, entretanto, não ligava, pois via Jack como uma figura de irmão mais velho. Luz decidiu treinar um pouco para melhorar seus golpes. Ao atacar, acertou um soco direto no estômago de Jack. O homem se animou com a força do garoto, mas sabia que esses golpes não fariam efeito, já que era chamado barricada sangue de ferro. O soco de Luz poderia ter matado qualquer outra pessoa. Ambos começaram a trocar golpes com habilidade e precisão. Enquanto isso, Nazuna caminhava pelos corredores do castelo. Todas as empregadas a cumprimentavam e pediam que ela limpasse um determinado local. Ao bater na porta, percebeu que Mei estava ali. Nazuna quis saber o motivo de ela estar no quarto do Mestre Luz. Mei respondeu que estava patrulhando. Nazuna questionou por que ela estava ali, se Luz deveria estar treinando com Jack. Mei ficou envergonhada e explicou que estava limpando o quarto do garoto. Era contra o código das empregadas ficar ociosa, mesmo na ausência do mestre, então ela estava organizando os aposentos. Nazuna não se importou e entrou para patrulhar. Ao entrar, percebeu que a cama havia sido recentemente usada. Mei explicou que aquele era seu jeito de arrumar as coisas. Nazuna ficou encantada e quis saber como fazia.
Mei respondeu que era um segredo comercial e não poderia revelar. Nazuna ficou impressionada com a habilidade de Mei. A garota suspirou aliviada, pois Nazuna não percebeu nada. Nazuna havia ido até o local para entregar algo que as empregadas pediram. Todas queriam limpar o quarto de Luz, mas a garota pediu que deixassem tudo sob sua responsabilidade. Ela explicou que era sua função como chefe das criadas e que cuidaria pessoalmente das fadas criadas e dos problemas que surgissem. Mei entregou um pouco de dinheiro para que ela pudesse gastar. A garota saiu sorridente, comprando diversos doces pelo caminho. No percurso, encontrou Aoyuki e perguntou se ela não deveria estar explorando as florestas ao redor do abismo. Ao tentar iniciar uma conversa, Aoyuki respondeu apenas com miados, deixando Nazuna confusa. Nazuna lembrou que havia sido convocada depois, embora ainda fosse mais velha que Aoyuki. Logo depois, Aoyuki mostrou o papel em que não havia encontrado nenhum monstro. Ela havia concluído parte do mapa solicitado por Mei e voltado apenas para entregar a papelada. Em seguida partiu, pois ainda estava em patrulha e precisava continuar seu trabalho. Ao chegar em outra parte do castelo, Nazuna chamou Dorayaki, notando que tudo estava limpo e organizado. Sentou-se no trono de luz, passou as mãos pelo encosto e suspirou, com saudades do garoto, pois ele ainda não havia aparecido no castelo. Ao se mover, acabou quebrando uma parte do trono devido à sua força. Entrou em choque, sem saber o que fazer, e rapidamente recolocou a peça no lugar antes de sair correndo. A cena retornou para Luz e Jack, que continuavam lutando. Após um bom tempo de combate, Jack sugeriu que ambos parassem e fossem tomar banho para relaxar. Luz achou uma excelente ideia. Nas fontes termais, Jack se mostrou muito feliz com o mestre, admirando o fato de ele ter aprendido a usar o corpo como arma. Luz agradeceu, ciente de que nada disso seria possível sem a ajuda de Jack. Mesmo assim, Jack comentou que ainda existiam alguns pontos no abismo que poderiam resistir ao garoto, o que indicava que havia ainda menos resistência na superfície. Luz refletiu sobre o mundo da superfície e considerou-o cheio de incógnitas. Desde que fora chutado e abandonado, começou a nutrir ódio profundo. Jurou nunca baixar a guarda, pois não sabia o que poderia acontecer, e prometeu levar sua vingança até o fim de sua vida. A cena mudou para Mei, que convocou algumas de suas empregadas. Ela queria saber se elas haviam escrito a carta. Todas negaram. Mei começou a ler e as meninas ficaram em estado de choque. Pediram desculpas e explicaram que não queriam dizer aquilo de forma errada. Sabiam que Mei estava sempre ocupada e queriam apenas aliviar seu trabalho. Mei se irritou, pois haviam pedido para Nazuna entregar a carta em vez de falar diretamente com ela. Uma das meninas ficou ainda mais assustada, sabendo que não deveria ter solicitado tal favor. Mei decidiu não aceitar as exigências e, a partir de então, designou todas para limpar a sala do trono à mão, sem qualquer ajuda de ferramentas. Elas teriam de executar tudo manualmente. Mei não se preocupou, comparando a tarefa ao esforço necessário para alcançar o nível 500. Em breve, ela partiria para a superfície em missão para o Mestre Luz, e esperava que todas trabalhassem diligentemente na sua ausência. A cena cortou novamente para Nazuna, que estava observando diversas armaduras alinhadas no corredor. Ellie se aproximou e perguntou se ela estava novamente à procura de doces. Nazuna respondeu que não, apenas estava analisando as armaduras. Ellie não compreendeu e imaginou que a colega estivesse fazendo alguma inspeção ou participando de uma construção. Ellie explicou que tudo havia corrido tão bem em seu projeto que teve tempo suficiente para retornar ao castelo. As pessoas das lojas próximas observavam a discussão entre as duas e achavam completamente sem fundamento. Ellie se gabou de ter conseguido tomar chá com o Mestre Luz para informá-lo sobre o andamento de seus planos. Disse ainda que na próxima vez reservaria uma sala privada para jantar com ele, insinuando que, mais tarde, seria ela mesma a refeição. Nazuna reagiu imediatamente, considerando aquilo injusto. Queria também tomar chá com o Mestre Luz, e achava errado que apenas Ellie tivesse essa chance. Nazuna pediu que Ellie a ajudasse a marcar um encontro para tomar café com Luz. Prometeu que, caso Ellie precisasse de auxílio em luta corpo a corpo, ela poderia ajudar e sair logo em seguida. Depois, sem esperar resposta, Nazuna se despediu e saiu rapidamente pelos corredores do castelo. Ellie observou a colega se afastar, refletindo sobre como Nazuna podia ser tão forte e ao mesmo tempo tão ingênua. Sorriu consigo mesma e voltou ao trabalho. A cena cortou para as empregadas.
Uma delas não conseguia compreender por que estavam erradas em reclamar do estilo de gestão da chefe, que consideravam injusto. Todas concordavam com a garota, mas sabiam que pouco podia ser feito, já que May era intocável. Elas desejavam limpar o quarto de Luz, mas não entendiam o motivo de May não permitir que cuidassem do espaço, mesmo considerando que a agente era grande e havia tarefas suficientes. Lembravam que a chefe das criadas havia sido a primeira invocação de Luz. Além disso, ouviram dizer que levaram 3 meses até que Aoyuki fosse invocada como segunda. Isso significava que eles haviam ficado sozinhos até então. Todas sentiam pena de Luz, por ter permanecido trancado sozinho na masmorra com May por tanto tempo. Sem mencionar que, naquela época, o Mestre Luz era ainda mais baixo do que o nível das criadas. Elas nem queriam imaginar o que poderiam ter feito durante esse período. De repente, May surgiu no local, pois passava pelo corredor, e ouviu algumas palavras que pareciam dirigidas a ela. As garotas afirmaram que eram todas devotas de May, mas ela não acreditou e começou a ameaçá-las. Logo, elas responderam que apenas sentiam um pouco de ciúmes, já que May fora a primeira invocação de Luz. A garota explicou que, durante os 3 meses em que ficaram juntos, Luz passou o dia inteiro lendo todos os tipos de livros possíveis sobre artes marciais. Não houve tempo para qualquer uma daquelas coisas vulgares que as garotas estavam imaginando. May disse que parou no local porque sentiu que talvez tivesse sido muito dura com elas e que algumas ordens talvez não fossem razoáveis. Contudo, percebeu que estava enganada. Elas não se cansaram e por isso May decidiu designá-las também para limpar a sala do trono. Durante toda a noite, elas trabalharam incansavelmente na limpeza. Porém, acabaram derrubando a peça que Nazuna havia quebrado e todas entraram em estado de choque. No dia seguinte, conseguiram se encontrar com Luz, mas ficaram com ciúmes ao notar que ele tratava Aoyuki como se fosse realmente um gato, o que consideraram injusto para as demais. De repente, um cão do inferno surgiu à frente e o garoto tremeu de medo devido ao trauma de ter sido abandonado. O monstro, porém, assustou-se com a determinação das garotas e Luz apareceu para acalmá-las, pedindo que deixassem o animal em paz. Elas perguntaram o motivo de terem sido convocadas. Luz explicou que recebera uma mensagem de May, que havia colocado a isca, e que finalmente chegara a hora de agir. Era o momento de realizar sua vingança, após 3 anos de preparação. A cena mudou para a Federação dos Homens-Fera, na cidade dos Lobos, Acra. O lobo se tornara o grande líder e era respeitado por todos. E assim, encerra mais um episódio. Se você gostou, escreva Vingança. Deixe seu like e se inscreva. Vejo vocês na próxima sexta. Falou e fui. O Sr. Garou é muito referenciado pelas pessoas da cidade. Ao encontrar um garoto humano vasculhando o lixo, ele o trata como se não fosse nada, dá um chute na criança e cospe na cara. Ele pede para que saia da frente e o chama de verme. Então, entra dentro de um bar para que possa beber com os seus companheiros. Todo mundo o trata como se fosse um deus no local, pelo fato de sempre ajudar as pessoas, fera da favela. De órfão nas favelas a favorito para ser o próximo chefe dos Homens-Lobos. As pessoas querem ser como ele, mas Garou diz que não é fácil. Precisa usar os instintos de homem-fera para que possam se tornar mais fortes. Precisa separar os bons empregos dos ruins, e foi assim que ele se tornou o que é hoje. Os homens fizeram perguntas para saber sobre o trabalho que ele fez há 3 anos atrás, mas o homem não pode falar sobre isso. É um segredo guardado apenas por ele. Garou lembra que esse emprego foi algo muito bom de se fazer. Toda a reputação e dinheiro por matar um pirralho humano suspeito de ser mestre foi algo que todas as pessoas que estavam nesse emprego ficaram ricas. Nunca o encontraram depois que ele foi teletransportado, mas sabe que é impossível que ele tivesse sobrevivido com os ferimentos em um lugar como aquele. Mas ainda assim, não entende o que são esses mestres que as nações estão procurando de forma tão desesperada. No fundo, ele pensa se é melhor investigar, mas sabe que é algo bem perigoso. É melhor deixar os cães dormirem. Logo em seguida, ele pede mais bebidas. Mas uma das companheiras do protagonista aparece no local. A cena corta para todos eles dentro de uma masmorra. No entanto, nos é mostrado um pouco mais do que aconteceu quando ela chegou ao bar. May chegou se apresentando e perguntando se ele era Sr. Garou, anteriormente da concordância das tribos. Os subordinados do homem pedem para que May não fale assim com o seu mestre, mas ele pede para que todos fiquem quietos e pergunta o que trouxe May ao local. Ela explica que é May, uma empregada que jurou lealdade absoluta ao Lorde Luz.
Está procurando o paradeiro do seu mestre há muito tempo. Na mente do homem, ele fica se perguntando se Mei sabe alguma coisa que eles não sabem. Mei explica que o garoto é de sangue nobre. O homem fera começa a dar risada. Não tem como um garoto como Luz ser da nobreza. Mei não pode dizer mais do que isso, então prefere ficar quieta. O homem sabe que os superiores deveriam ter investigado Luz de forma minuciosa. Além disso, lembra que ele nunca havia dito nada sobre ser nobre, mas se ela estiver falando a verdade, pode ser um bom ganha-pão. Além da garota, federa dinheiro. Garou não acredita que Luz é um nobre. Mei explica que procurou por todo lugar em busca de Luz. Só recentemente descobriu que ele se juntou a um grupo de aventureiros e que já havia passado no abismo. Mei começa a chorar e pede para que seja levada até o último lugar que ele foi visto. O homem percebe que isso é uma armadilha, mesmo ela mostrando bastante ouro. Ainda assim, ele pensa que é uma simples humana. O homem decide levá-la e não é nem pelo dinheiro, e sim pela morte de seu amigo Luz. Vai levar os seus melhores homens para o local para que possam procurar o garoto. Ao voltar a cena para dentro da caverna, o homem vai levar Mei até o fundo da caverna para que possa usar o corpo da garota e depois eliminá-la. Enfim, eles chegaram até o local que Luz foi visto pela última vez. O homem explica que o garoto foi atacado por um monstro de surpresa. Ferido, ele caiu em uma armadilha de teletransporte, e foi assim que tudo aconteceu. Mei se ajoelha para que possa fazer uma cena. A fera entende a garota, mas foi tão repentino que não havia nada que pudesse ser feito. Logo em seguida, eles bloqueiam a saída para que ela não possa sair. Na sua mente, sempre soube que os humanos não passam de criaturas frágeis e fáceis de serem enganadas. Mei começa a falar que ele foi traído por canalhas e torturado em um lugar tão úmido e imundo como esse. Se estivesse ao lado do garoto desde o começo, o garoto não teria sido atingido por uma flecha, chutado ou deixado coberto de sangue. Essa vergonha é demais para suportar. A fera entende e ativa as suas garras, recuando. Na sua mente, fica se perguntando como essa garota sabe de tudo isso. Somente os membros da concórdia das tribos e os superiores de várias nações sabem o que aconteceu. A fera começa a gritar e pergunta para saber como ela sabe de tudo isso. Ela explica que a única pessoa em quem jurou lealdade foi Luz e somente a ele. Decide que vai eliminar todos eles nesse lugar. A fera começa a entrar em estado de choque ao sentir apenas a presença da garota nesse local. Os olhos da garota são de pessoas frias que não ligam de matar as outras pessoas e fica se perguntando apenas se vai ser eliminado por ela. De repente, aparece Luz no local, pedindo para que Mei pare, já que Garou é a sua presa. Todo mundo fica em estado de choque, se perguntando para saber o motivo de uma criança como Luz ter chegado até o fundo da caverna sozinha. Acha que ele pode ter alguma companhia e pede para que seu mestre tenha cuidado? Pode ser uma grande armadilha. Ele entra em estado de choque e não entende como Luz conseguiu sobreviver a tudo que passou nessa caverna. Luz está animado e voltou para se vingar depois de 3 anos. Os companheiros de Garou pedem uma explicação para saber o que está acontecendo. O homem começa a dar risada. Não entende como um nível 15 quer se vingar de alguém forte como ele. Está acima do nível 150. Não tem como uma criança como Luz o derrotar. Mesmo assim, Garou não está nem aí para nada. Vai pegar o corpo do garoto e se tornar o melhor homem-fera já visto. Luz explica que sobreviveu graças a Mei, que o curou e se tornou a sua serva. Sabe que todos eles têm diversas perguntas a serem feitas. O homem-fera não está nem aí para o que eles querem saber. Todos os seus companheiros estão acima do nível 130. Não tem como 2 humanos fazerem nada. Para alguém que sobreviveu por pura sorte, não há como derrotá-los. Então decide que vai mostrar o quão fortes eles são. Ao partir para cima do garoto, 2 deles têm a cabeça cortada em questão de segundos. Ela não quer que eles fiquem xingando o seu mestre Luz dessa forma. O garoto agradece, mas pede apenas para que ela bloqueie a saída para que ninguém possa escapar. Ela promete que nenhuma alma vai sair desse local. Todo mundo entra em estado de choque pela rapidez com que os seus companheiros foram eliminados. Garou diz que foi apenas um golpe surpresa, e não há com o que se preocupar. Luz percebe que ele não mudou nada. Continua tratando os humanos como uma raça inferior. Perguntam ao homem se eles podem ser pessoas fracas, mas ele pede apenas para que Luz cale a boca. Os humanos sempre foram e sempre serão pessoas fracas. São tratados como lixo de baixo nível. Deletou seus olhos no seu nível. Luz nota que cada raça tem um limite de nível exclusivo. Essa é a fonte de grande parte da discriminação e do desprezo pelos seres humanos. O homem responde que são mais fortes do que eles
e não há o que ser feito. Luz pergunta para saber o motivo de duas cabeças estarem no chão. O homem acha que isso não passa de um golpe de sorte. Deve ter usado algum item mágico ou algo assim para eliminar os seus companheiros. Ao partir para cima do garoto, Luz consegue derrotar todos eles com apenas o seu bastão. Ao se aproximar, pergunta para saber se é apenas isso que todos eles têm para oferecer. Mesmo assim, continua dizendo que ele não passa de um mero humano e não tem como derrotá-lo. Ao se levantar, pega uma pedra mágica para que possa se fortalecer. Logo em seguida, invoca um monstro de nível 500 para que possa derrotar Luz. O garoto acha isso tudo uma perda de tempo. Monstros de nível 500 são criaturas extremamente fracas. Garou acha que ele só pode estar louco, pede para que implore pela vida igual fez há 3 anos atrás. Luz decide que não vai dar nenhum passo para derrotar o monstro e todos os companheiros. Garou fica ainda mais irritado, e o garoto só pode ser idiota. Não vai sobrar nenhum osso quando terminar com tudo isso. Então, o monstro lança um ataque contra Luz. O homem fica todo feliz achando que ele seria eliminado. No entanto, Luz não moveu nenhum músculo e conseguiu parar o golpe com extrema facilidade. Luz pergunta para saber se ele não tem vergonha de lançar um golpe apenas para levantar poeira e sujar a sua roupa. A fera entra em estado de choque por não ter feito nem cócegas no garoto. Todos os lobos ficam em choque por Luz ter conseguido bloquear um golpe como esse. Luz decide que agora é a sua vez de atacar. Não entende como pode chamar um vira-lata como esse de ferir. Decide que vai mostrar um verdadeiro. Ao invocar o monstro, todos os Lenis entram em estado de choque. Luz pede para que coloque esse vira-lata no chão. Ao fazer isso, consegue congelar o monstro e eliminá-lo com extrema facilidade. Garou entra em estado de choque e não entende como uma magia como essa conseguiu destruir o seu Fenrir de nível 500 em um instante. Luz decide mostrar qual é o nível atual. 999. Todos eles ficam em estado de choque ao descobrir a força aterrorizante que o garoto tem. O homem não tem como ele conseguir fazer isso. A força máxima que os humanos podem alcançar é o nível 100. Além disso, não envelheceu nada. Luz explica que parou de envelhecer com a pulseira da juventude. Nunca conseguiu esquecer o desespero, a tristeza e a raiva do dia em que tentaram eliminá-lo. Na mente da fera, ele fica se perguntando se essa pessoa é realmente Luz. Sabe que não tem nada o que pode fazer a não ser aceitar a morte que é o seu destino. A fera começa a pedir desculpas. Tudo o que fez foi amando do seu país e não tem nada a ver com isso. Mas gostaria que Luz lembrasse que, mesmo tendo ocorrido aquele incidente, ainda assim compartilharam bons momentos. Todos os seus colegas o chamam de covarde. Luz tem uma pergunta para fazer ao homem. Quer saber tudo o que ele sabe sobre os Masters. O Homem-Fera diz que os superiores apenas disseram para encontrá-los. Luz quer saber o motivo pelo qual queriam eliminá-lo depois de descobrir que não era um como eles. O homem responde que não sabe de nada. Os lobos começam a levantar as mãos porque sabem de alguma coisa, mas Meios parte ao meio como se não fossem nada. Garou entra em estado de choque e desespero. Luz tem mais uma pergunta. Se eles iriam conseguir vencer se travassem uma guerra contra as nações superiores. Luz gostaria que ele não mentisse. A fera começa a mijar de medo e sabe que Luz é uma pessoa forte e teria uma certa vantagem temporária na luta. Não importa o quão alto seja o nível do garoto, ainda é apenas uma pessoa. Eles têm à disposição todas as armas, armaduras e itens que passaram anos acumulando. Luz entendeu e sempre soube que teria um limite que poderia fazer sozinho. Tem mais algumas perguntas para fazer a ele, então gostaria que os acompanhasse. Então, Luz decide levá-lo para a sua sala. Ao levar a fera, mostra todos os seus companheiros de guerra para que ele possa ver. Ao notar os níveis dos monstros e humanos, ele se mija ainda mais. Luz decide, como recompensa, mantê-lo em um estado de desespero perpétuo, infligindo-lhe sofrimento pior que a morte. A fera só sabe pensar que deram luz ao monstro e não tem o que fazer. A fera começa a chorar e pergunta se Luz pensa em se tornar um deus. Isso nunca veio à mente do garoto, mas tem certeza de que não é uma má ideia. Ele pode deixar o mundo do jeito que quiser, feliz ou triste. Deve conceder felicidade ou tortura. É hora de se mobilizar e ir para a superfície. E assim termina o 3º episódio. Se você quer ver como serão as próximas vinganças, se inscreva no canal e deixe o seu like para ajudar. Te vejo na próxima sexta e tchau.